Olá, meu nome é Andrian. Carl Sagan, Stephen Souther e eu escrevemos a série Cosmos para a televisão no fim dos anos 70. As coisas eram diferentes. Na época, os Estados Unidos e a União Soviética mantinham o planeta inteiro como refém em uma crise perpétua chamada Guerra Fria. A riqueza e a engenhosidade científica da nossa civilização foram desperdiçadas em uma corrida armamentista que empregou quase metade dos cientistas do mundo e infestou a Terra com 15.000 armas nucleares. O que aconteceu desde então? A Guerra Fria virou história e a ciência está andando a passos largos. Nós concluímos a espaçonave para o conhecimento do sistema solar, o mapeamento preliminar do universo visível que nos cerca, e nos voltamos para o universo interno, o genoma humano. Na primeira transmissão de Cosmos não havia rede mundial de computadores. Era um mundo diferente. Que tributo a Carl Sagan, o cientista que levou pancada da imprensa por ousar especular. E ainda depois dos 20 anos mais notáveis da história da ciência, Cosmos requer menos visões e é especialmente rica em profecias. Cosmos é cheia de empreendimento científico e ainda tenta comunicar a alta elevação espiritual da evolução central e as maravilhas do universo. Então, por favor, desfrutem de Cosmos, a orgulhosa saga de como, através da busca de 40.000 gerações de nossos ancestrais, nós chegamos a descobrir as nossas coordenadas no espaço e no tempo. E de como, através dos poderosos métodos da ciência, nós conseguimos reconstruir a doce revolução cósmica e a descobrir o nosso papel nesta grande história. Cosmos. De Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. Os limites do oceano cósmico. O cosmo é tudo o que é, ou foi, ou será. A nossa contemplação do cosmo mexe conosco. Dá um calafrio na espinha, um bolo na voz, uma sensação de desmaio, como uma lembrança distante de cair de uma grande altura. Sabemos que estamos abordando o maior de todos os mistérios. O tamanho e a idade do cosmo estão além do entendimento humano comum. Perdido em algum lugar entre a imensidão e a eternidade está nosso minúsculo lar planetário, a Terra. Pela primeira vez temos o poder de decidir o destino de nosso planeta e de nós mesmos. É um momento de grande perigo, mas a nossa espécie é jovem, curiosa e corajosa e demonstra muito potencial. Nos últimos milênios, nós fizemos as descobertas mais surpreendentes e inesperadas sobre o cosmo e sobre nosso lugar nele. Eu acredito que nosso futuro depende, e muito, de entendermos bem este cosmo, no qual flutuamos como um grão de poeira no céu matinal. Nós iniciaremos uma jornada através do cosmo. Vamos encontrar galáxias, sóis e planetas, vida e consciência que estão nascendo, evoluindo e perecendo. Mundos de gelo e estrelas de diamante, átomos tão grandes como sóis e universos menores do que átomos. Mas também é uma história do nosso planeta e das plantas e animais com quem o dividimos,
E é uma história sobre nós, como alcançamos o nosso entendimento atual do cosmo, como o cosmo formatou nossa evolução e nossa cultura, e sobre qual pode ser nosso destino. Nós queremos perseguir a verdade, não importa aonde ela nos leve, mas para achar a verdade precisamos tanto de imaginação quanto de ceticismo. Não vamos ter medo de especular, mas vamos ter cuidado para distinguir a especulação do fato. O cosmo é ilimitado de verdades elegantes, de interrelacionamentos delicados, do incrível mecanismo da natureza. A superfície da Terra é o litoral do oceano cósmico. Neste litoral, nós aprendemos a maior parte do que sabemos. Recentemente, nós entramos um pouquinho na água, talvez na altura do tornozelo, e a água parece convidativa. Alguma parte do nosso ser sabe que foi daqui que viemos. Queremos voltar. E podemos, porque o cosmo também está dentro de nós. Somos feitos de material estelar e somos um caminho para o cosmo conhecer a si mesmo. A jornada para cada um de nós começa aqui. Nós vamos explorar o cosmo em uma nave da imaginação, totalmente livre dos limites comuns de velocidade e tamanho. Levada pela música das harmonias cósmicas, ela pode nos levar a qualquer lugar do espaço e no tempo. Perfeita como um floco de neve, orgânica como uma semente de dente de leão, ela vai nos levar a mundos de sonhos e mundos de fatos. Venham comigo. Diante de nós está o cosmo na maior escala que conhecemos. Estamos distantes dos litorais da Terra nas extensões inexploradas do oceano cósmico. Esparramados como a espuma do mar nas ondas do espaço, estão inúmeros tênues rebentos de luz, alguns deles contendo centenas de bilhões de sóis. São as galáxias, derivando sem cessar na grande escuridão cósmica. Na nossa nave da imaginação, estamos a meio caminho do limite do universo conhecido. Nesta, a primeira de nossas viagens cósmicas, começamos a explorar o universo revelado pela ciência. O nosso curso acabará nos levando a um mundo distante e exótico. Mas das profundezas do espaço, não podemos nem detectar o aglomerado de galáxias no qual a nossa Via Láctea está localizada, muito menos o Sol ou a Terra. Estamos no reino das galáxias a 8 bilhões de anos-luz de casa. Não importa para onde viajemos, os padrões da natureza são os mesmos, como na forma desta galáxia em espiral. As mesmas leis da física se aplicam em toda parte através do cosmo. Mas nós só começamos a entender essas leis e o universo é rico em mistérios. Perto do centro de um aglomerado de galáxias, às vezes há uma galáxia elíptica pândega feita de trilhões de sóis que devora suas vizinhas. Talvez este ciclone de estrelas seja o que os astrônomos da Terra chamam de quasar.
as nossas medidas comuns de distância fracassam aqui no reino das galáxias. Precisamos de uma unidade muito maior, o ano-luz. Ele mede o quanto a luz viaja em um ano, perto de 10 trilhões de quilômetros. Ele não mede o tempo, mas sim distâncias enormes. No aglomerado Hércules, as galáxias individuais estão distantes cerca de 300 mil anos-luz. Portanto, a luz leva uns 300 mil anos para ir de uma galáxia até a outra. Como as estrelas, os planetas e as pessoas, as galáxias nascem, vivem e morrem. Todas elas podem ter uma adolescência tumultuada. Durante suas primeiras centenas de milhões de anos, seus núcleos podem explodir. Vistos em luz de rádio, grandes jatos de energia jorram e ecoam através do cosmo. Os mundos próximos ao núcleo ou ao longo dos jatos são incinerados. Eu fico imaginando quantos planetas e quantas civilizações podem ter sido destruídos. No aglomerado Pégaso, há uma galáxia em forma de anel, os destroços que sobraram da colisão de duas galáxias. Um mergulho no lago cósmico. Galáxias individuais podem explodir e colidir, e suas estrelas constituintes também podem explodir. Nesta explosão de uma supernova, uma única estrela brilha mais do que o resto de sua galáxia. Estamos nos aproximando do que os astrônomos na Terra chamam de aglomerado local. Com 3 milhões de anos-luz de um lado a outro, ele contém cerca de 20 galáxias. É uma cadeia esparsa e típica de ilhas no imenso oceano cósmico. Agora, estamos a apenas 2 milhões de anos-luz de casa. Nos mapas espaciais, esta galáxia se chama M31, a grande galáxia de Andrômeda. É uma vasta tempestade de estrelas, gás e poeira. Ao passarmos por ela, vemos uma de suas menores galáxias satélites. Os aglomerados de galáxias e as estrelas de galáxias individuais ficam todos unidos pela gravidade. Em volta da M31, ficam centenas de aglomerados globulares de estrelas. Estamos nos aproximando de um deles. Cada aglomerado orbita o enorme centro da galáxia. Alguns contêm até 1 milhão de estrelas separadas. Cada aglomerado globular é como um enxame de abelhas unido pela gravidade. Cada abelha é um sol. Do aglomerado Pégaso, a nossa viagem nos leva a 200 milhões de anos-luz até o grupo local dominado por 2 grandes galáxias em espiral. Além da M31, fica outra galáxia muito similar, seus braços espirais virando lentamente uma vez a cada 500 milhões de anos. Esta é a nossa Via Láctea vista de fora. Esta é a galáxia nativa da espécie humana. No remanso obscuro do braço espiral Carina Cygnus, nós, humanos, evoluímos até a consciência e um certo entendimento. Concentradas em seu núcleo brilhante e espalhadas ao longo de seus braços espirais estão 400 bilhões de sóis. São necessários uns 100 mil anos para viajar de uma ponta a outra da galáxia. Dentro desta galáxia estão estrelas
mundos e talvez uma enorme diversidade de coisas vivas, seres inteligentes e civilizações viajantes do espaço. Espalhadas entre as estrelas da Via Láctea estão os restos de uma supernova, cada uma das sobras de uma colossal explosão estelar. Estes filamentos de gás brilhante são as camadas externas de uma estrela que recentemente se destruiu. O gás está desemaranhando, devolvendo o material estelar para o espaço. E no seu coração estão os restos da estrela original, um fragmento estelar denso, encolhido, chamado pulsar. Um farol natural, piscando e sibilando. Um sol que gira 2 vezes a cada segundo. Os pulsares mantêm um tempo tão perfeito que, quando o primeiro foi descoberto, pensou-se que era um sinal de inteligência extraterrestre, talvez um farol de navegação para grandes naves que viajam através de anos-luz e entre as estrelas. Talvez existam tais inteligências e tais naves, mas os pulsares não são suas assinaturas. Em vez disso, são lembretes tristes de que nada dura para sempre. Que as estrelas também morrem. Nós continuamos a despencar, caindo milhares de anos-luz em direção à superfície da galáxia. Esta é a Via Láctea, a nossa galáxia vista da borda. Bilhões de fornalhas nucleares convertendo matéria em luz das estrelas. Algumas estrelas são frágeis como uma bolha de sabão. Outras são 100 trilhões de vezes mais densas do que o chumbo. As estrelas mais quentes estão destinadas a morrer jovens, mas as gigantes vermelhas, em sua maior parte, são mais idosas. É improvável que em tais estrelas haja planetas habitados. Mas as estrelas anãs amarelas, como o Sol, são de meia-idade e são muito mais comuns. Essas estrelas podem ter sistemas planetários. E em tais planetas, pela primeira vez em nossa viagem cósmica, nós encontramos formas raras de matéria: gelo, rocha, ar e água líquida. Perto dessa estrela amarela está um mundo pequeno, quente e enevoado, com continentes e oceanos. Essas condições permitem o surgimento de uma forma de matéria ainda mais preciosa: a vida. Mas esta não é a Terra. Seres inteligentes evoluíram e retrabalharam esta superfície planetária em um empreendimento de grande engenharia. Na galáxia Via Láctea pode haver muitos mundos nos quais a matéria cresceu até a consciência. Será que eles são muito diferentes de nós? Como eles são? Como é a política, a tecnologia, a música, a religião deles? Ou será que eles têm padrões de cultura que nós não conseguimos nem imaginar? Eles também são um perigo para eles mesmos? Entre as muitas nuvens brilhantes de gás interestelar, está uma chamada Nebulosa de Órion, a apenas 1.500 anos-luz da Terra. Estas 3 estrelas brilhantes são vistas pelos terrestres como o cinturão na familiar constelação de Órion, o Caçador. A nebulosa aparece da Terra como um caminho de luz, a estrela do meio na espada de Órion.
Mas não é uma estrela. É uma outra coisa. Literalmente, uma nuvem que oculta um dos lugares secretos da natureza. Este é um berçário estelar, um lugar onde as estrelas nascem. Elas são condensadas pela gravidade do gás e da poeira até suas temperaturas ficarem tão altas que elas começam a brilhar. Tais nuvens marcam os nascimentos das estrelas, assim como outras testemunham suas mortes. E depois que as estrelas se condensam nos interiores ocultos de nuvens interestelares, o que acontece com elas? As Pleiades são um aglomerado solto de estrelas jovens com apenas 50 milhões de anos. Estas estrelas novatas estão apenas sendo soltas na galáxia, ainda circundadas por filetes de nebulosidade, o gás e a poeira dos quais elas se formaram. Há nuvens que pendem como manchas de tinta entre as estrelas. Elas são feitas de uma fina poeira rochosa, matéria orgânica e gelo. Dentro, poucas estrelas começam a girar. Mundos próximos de gelo evaporam e formam longas caudas empurradas para trás pelos ventos estelares. Nuvens negras com anos-luz de comprimento pairam entre as estrelas. Elas estão cheias de moléculas orgânicas. Os blocos de montagem da vida estão por toda parte. Eles são feitos facilmente. Em quantos mundos moléculas tão complexas se montaram em padrões que podemos chamar de vivos? A maioria das estrelas pertence a sistemas de 2, 3 ou muitos sóis unidos pela gravidade. Cada sistema é isolado de seus vizinhos por anos-luz. Estamos nos aproximando de uma única estrela anã amarela comum, cercada por um sistema de 9 planetas, dezenas de luas, milhares de asteroides e bilhões de cometas. A família do nosso Sol. A apenas 4 horas-luz da Terra ficam o planeta Netuno e seu satélite gigante Tritão. Eles ainda estão envoltos no mais profundo mistério. Mesmo nos limites do nosso próprio sistema solar, nós, humanos, mal começamos as nossas explorações. Há apenas um século, ignorávamos até a existência do planeta Plutão. Sua lua Charon só foi descoberta em 1978. Os anéis de Urano foram detectados pela primeira vez em 1977. Há novos mundos a mapear, mesmo tão próximos de casa. Saturno é um mundo gigante de gás. Se ele tem uma superfície sólida, ela deve ficar bem longe, abaixo das nuvens que vemos. Os majestosos anéis de Saturno são feitos de trilhões de bolas de neve orbitantes. Agora estamos a apenas 80 minutos-luz de casa, apenas 1,5 bilhão de quilômetros. O maior planeta do nosso sistema solar é Júpiter. Em seu lado oculto, super-raios de luz iluminam as nuvens, como o primeiro revelado pela espaçonave Voyager em 1979.
Dentro da órbita de Júpiter estão incontáveis corpúsculos celestes quebrados e estilhaçados, os asteroides. Estes recifes e bancos de areia marcam a margem do reino dos planetas gigantes. Agora estamos entrando nos bancos de areia do Sistema Solar. Aqui há mundos com atmosferas ralas e superfícies sólidas, planetas similares à Terra, com paisagens pedindo uma exploração cuidadosa. Este mundo é Marte. Em 1976, depois de uma viagem de 1 ano, 2 exploradores robôs da Terra pousaram neste litoral alienígena. Em Marte, há um vulcão tão grande quanto o estado do Arizona, nos Estados Unidos, e com quase 3 vezes a altura do Monte Everest. Nós o batizamos de Monte Olimpo. Este é um mundo de maravilhas. Marte é um planeta com vales de rios antigos e violentas tempestades de areia formadas por ventos com metade da velocidade do som. Há uma fenda gigante nesta superfície com 5.000 quilômetros de comprimento. Ela se chama Valles Marineris, o vale da espaçonave Mariner, que veio de um mundo próximo para explorar Marte. Nesta, a nossa primeira viagem cósmica, apenas iniciamos o reconhecimento de Marte e de todos aqueles outros planetas, estrelas e galáxias. Em viagens futuras, vamos explorá-los de modo mais completo. Mas agora, viajamos pelos poucos minutos-luz restantes até um mundo azul e nublado. O terceiro a partir do Sol. O fim da nossa longa jornada é o mundo onde começamos. Nossas viagens nos permitem ver a Terra mais uma vez, como se tivéssemos vindo de um outro lugar. Existem centenas de bilhões de galáxias e 1 bilhão de trilhão de estrelas. Por que este planeta modesto seria o único habitado? Para mim, parece muito provável que o cosmos seja cheio de vida e inteligência. Mas até agora, cada ser vivo, cada ser consciente, cada civilização sobre a qual conhecemos alguma coisa, viveu ali, na Terra. Abaixo dessas nuvens, o drama da espécie humana tem se desenrolado. Nós finalmente chegamos em casa. Bem-vindos ao planeta Terra. Um lugar de céus de nitrogênio azul, oceanos de água líquida, belas florestas, campinas macias, um mundo positivamente ondulante de vida. Na perspectiva cósmica, ele é, no momento, singular. O único mundo que conhecemos, com certeza, em que a matéria do cosmos se tornou viva e consciente. Deve haver muitos mundos assim espalhados pelo espaço, mas a nossa busca por eles começa aqui, com a sabedoria acumulada de homens e mulheres da nossa espécie, adquirida, com muito custo, em mais de 1 milhão de anos.
Houve uma época em que nosso pequeno planeta parecia imenso, em que ele era o único mundo que podíamos explorar. O seu verdadeiro tamanho foi descoberto de um jeito simples e engenhoso por um homem que viveu aqui no Egito no 3º século a.C. Esta torre pode ter sido uma torre de comunicações, parte de uma rede que percorre a costa norte-africana, pela qual sinais de fogueiras eram usados para comunicar mensagens do Estado. Ela também foi utilizada como um farol, um sinal de navegação para os navios ali no mar Mediterrâneo. Esta torre fica a cerca de 50 quilômetros a oeste do que outrora foi uma das maiores cidades do mundo, Alexandria. Em Alexandria, naquela época, vivia um homem chamado Eratóstenes. Um de seus contemporâneos invejosos o chamava de Beta, a segunda letra do alfabeto grego, porque ele dizia que Eratóstenes era o segundo melhor do mundo em tudo. Mas parece claro que, em muitos campos, Eratóstenes era alfa. Ele era astrônomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro e matemático. Também era bibliotecário-chefe da grande biblioteca de Alexandria. E, um dia, ao ler um pergaminho da biblioteca, ele encontrou um relato bastante curioso. Bem ao sul, no posto de fronteira de Siene, no dia mais longo do ano, algo de notável acontecia. Em 21 de junho, a sombra de uma coluna ou de uma vareta encurtava com a aproximação do meio-dia. Com o passar das horas, os raios do sol deslizavam pela parede de um poço que nos outros dias não era iluminado. Então, precisamente ao meio-dia, as colunas não projetavam sombra e o sol brilhava diretamente no fundo do poço. Naquele momento, o sol estava exatamente a pino. Foi uma observação que outra pessoa teria facilmente ignorado. Varetas, sombras, reflexos em poços, a posição do sol, assuntos simples do dia a dia, que importância possível poderiam ter? Mas Eratóstenes era um cientista, e sua contemplação desses assuntos caseiros mudou o mundo, de certo modo, fez o mundo. Por Eratóstenes ter tido a presença de espírito, de experimentar, de realmente perguntar por que aqui, perto de Alexandria, uma vareta projeta uma sombra perto do meio-dia em 21 de junho. E acontece que elas projetam mesmo. Uma pessoa excessivamente cética poderia ter dito que o relato de Siene estava errado. Mas é uma observação absolutamente franca. Por que alguém mentiria sobre tal assunto? Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri duas varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Siene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra, sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva,
Maior é a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada, nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Siene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer que se você imaginar essas varetas se estendendo até o centro da Terra, elas fariam uma interseção em um ângulo de cerca de 7 graus. Bom, 7 graus é mais ou menos 1/50 da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Siene. Sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40 mil quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, olhos, pés e cérebro. Mais o entusiasmo pela experimentação. Com essas ferramentas, ele deduziu corretamente a circunferência da Terra com alta precisão, com um erro de poucos %. Este é um ótimo cálculo para 2.200 anos atrás. Na época, como agora, o Mediterrâneo estava apinhado de navios, mercantes, pesqueiros, flotilhas navais, mas havia também viagens corajosas ao desconhecido. 400 anos antes de Eratóstenes, a África foi circunnavegada por uma frota fenícia a serviço do faraó egípcio Neco. Eles zarparam, provavelmente em barcos tão frágeis e abertos como estes, do Mar Vermelho, descendo a costa leste da África até o Atlântico e depois voltando pelo Mediterrâneo. Essa jornada épica levou 3 anos, mais ou menos o mesmo tempo que a Voyager leva para ir da Terra a Saturno. Depois de Eratóstenes, alguns podem ter tentado circunnavegar a Terra, mas até a época de Magalhães ninguém conseguiu. Que relatos de aventura e ousadia devem ter sido contados antes, quando marujos e navegadores, homens práticos do mundo, jogavam suas vidas na matemática de um cientista da antiga Alexandria. Hoje, Alexandria demonstra poucos traços de sua antiga glória, dos dias em que Eratóstenes andava por suas largas avenidas. Através dos séculos, ondas de conquistadores converteram seus palácios e templos em castelos e igrejas, e depois em minaretes e mesquitas. A cidade foi escolhida para ser a capital do seu império por Alexandre o Grande em uma tarde de inverno de 331 a.C. Um século depois, ela se tornou a maior cidade do mundo. Cada civilização sucessiva deixou sua marca. Mas o que resta agora da cidade de mármore do sonho de Alexandre? Alexandria ainda é um mercado vicejante, ainda é uma encruzilhada para os povos do Oriente Próximo. Mas outrora era radiante de autoconfiança, certa de seu poder. Como se pode recuperar uma época desaparecida através de algumas estátuas quebradas e restos de antigos manuscritos? Em Alexandria havia uma biblioteca imensa e um instituto de pesquisa associado, e neles trabalhavam as melhores mentes do mundo antigo.
Dessa lendária biblioteca, só o que resta é este porão úmido e esquecido. Ele fica no anexo da biblioteca, o Serapeum, que era um templo, mas depois foi reconsagrado para o conhecimento. Estas poucas prateleiras mofadas, que provavelmente ficavam num depósito no porão, são seus únicos restos físicos. Mas isto aqui foi outrora o cérebro e a glória da maior cidade do planeta Terra. Se eu pudesse viajar de volta no tempo, este seria o lugar que eu visitaria. A Biblioteca de Alexandria no seu auge, há 2000 anos. Aqui, em um sentido importante, começou a aventura intelectual que nos levou ao espaço. Todo o conhecimento do mundo antigo já esteve abrigado por estas paredes de mármore. Na grande parede pode ter havido um mural de Alexandre, com o cajado e o mangual e a touca cerimonial dos faraós do Egito Antigo. A biblioteca era uma cidadela da consciência humana, um farol na nossa jornada para as estrelas. Foi o primeiro instituto de pesquisa verdadeiro na história do mundo. E o que eles estudavam? Eles estudavam tudo. Estudavam todo o cosmo. Cosmo é uma palavra grega que quer dizer ordem do universo. De certo modo, é o oposto de caos. Ela implica uma profunda interconectividade de todas as coisas. O modo intrincado e sutil como o universo é reunido. O gênio florescia aqui. Além de Eratóstenes, havia o astrônomo Hiparco, que mapeou as constelações e estabeleceu o brilho das estrelas. E havia Euclides, que sistematizou brilhantemente a geometria e disse ao seu rei que estava lutando com alguns problemas difíceis na matemática, que não havia uma estrada real para a geometria. Havia Dionísio da Trácia, o homem que definiu as partes do discurso, substantivos, verbos, etc., que fez pela linguagem, de certo modo, o que Euclides fez pela geometria. Havia Hierófilo, um fisiologista que identificou o cérebro e não o coração como o centro da inteligência. Havia Arquimedes, o maior gênio mecânico até a época de Leonardo da Vinci, e havia o astrônomo Ptolomeu, que compilou muito do que hoje é a pseudociência da astrologia. Seu universo centrado na Terra dominou por 1500 anos, mostrando que o brilhantismo intelectual não é garantia contra estar errado. E entre esses grandes homens também havia uma grande mulher. O nome dela era Hipácia, e ela era matemática e astrônoma. A última luz da biblioteca, cujo martírio está ligado à destruição deste lugar 7 séculos depois dele ter sido fundado. Vejam este lugar. Os reis gregos do Egito que sucederam Alexandre colocaram os avanços na ciência, na literatura e na medicina entre os tesouros do império. Durante séculos, eles apoiaram generosamente a pesquisa e a erudição. Um esclarecimento dividido por poucos chefes de Estado na época e agora. Neste grande salão havia 10 grandes laboratórios de pesquisa. Havia fontes e colunatas, jardins botânicos e até um zoológico com animais da Índia e da África subsaariana.
Havia salas de dissecações e um observatório astronômico. Mas o tesouro da biblioteca, consagrada ao deus Serapis, construída na cidade de Alexandre, era sua coleção de livros. Os organizadores da biblioteca varreram todas as culturas e línguas do mundo atrás de livros. Eles mandaram agentes ao exterior para comprar bibliotecas. Os navios comerciais que atracavam no porto de Alexandria eram vasculhados pela polícia, não para encontrar contrabando, mas livros. Eles pegavam emprestados os pergaminhos, os copiavam e devolviam aos donos. Até serem estudados, esses pergaminhos eram guardados em grandes pilhas chamadas de livros dos navios. É difícil saber os números exatos, mas parece que a biblioteca continha, em seu apogeu, quase 1 milhão de pergaminhos. A cana do papiro cresce no Egito. Ele é a origem da nossa palavra papel. E cada um dos volumes daquele 1 milhão que existia nesta biblioteca foi escrito à mão em pergaminhos de papiro. O que aconteceu com aqueles livros todos? Bom, a civilização clássica que os criou desintegrou-se. A própria biblioteca foi destruída. Apenas uma pequena fração dos trabalhos sobreviveu. E do resto sobraram apenas fragmentos espalhados de dar dó. Mas por que esses pedaços remanescentes são de atormentar tanto? Por exemplo, sabemos que outrora existia aqui um livro do astrônomo Aristarco de Samos, que parece ter afirmado que a Terra era um dos planetas que, como os outros planetas, orbita o Sol e que as estrelas estão enormemente distantes. Tudo absolutamente correto, mas nós tivemos que esperar quase 2000 anos para que estes fatos fossem redescobertos. As pilhas de astronomia na Biblioteca de Alexandria. Hiparco, Ptolomeu... Aqui está. Aristarco. Este é o livro. Como eu adoraria poder ler este livro. Saber como Aristarco descobriu tudo. Mas ele sumiu totalmente e para sempre. Se multiplicarmos nosso sentido de perda desta obra de Aristarco por, digamos, 100.000, começaremos a apreciar a grandeza da conquista da civilização clássica e a tragédia de sua destruição. Nós ultrapassamos de longe a ciência conhecida do mundo antigo, mas há brechas irreparáveis em nosso conhecimento histórico. Imaginem que mistérios do passado poderiam ser resolvidos com um cartão de usuário desta biblioteca. Por exemplo, conhecemos uma história do mundo em 3 volumes, agora perdida, escrita por um sacerdote babilônio chamado Berossus. O volume 1 lidava com o intervalo da criação do mundo até a grande inundação, um período que ele dizia ter 432.000 anos, ou cerca de 100 vezes mais longo do que a cronologia do Antigo Testamento. Que maravilhas havia nos livros de Berossus! Mas por que eu trouxe vocês 2000 anos atrás até a Biblioteca de Alexandria? Porque foi quando e onde nós humanos, pela primeira vez, reunimos séria e sistematicamente o conhecimento do mundo. Esta é a Terra como Eratóstenes a conhecia, um minúsculo mundo esférico flutuando em uma imensidade de espaço e tempo. Estávamos, depois de muito tempo, começando a achar a nossa verdadeira situação no cosmo. Os cientistas da antiguidade deram os primeiros passos nessa direção antes que sua civilização desmoronasse. Mas depois da Idade das Trevas, foi de longe a redescoberta dos trabalhos que esses estudiosos fizeram aqui que tornou possível o Renascimento e, portanto, influenciou enormemente a nossa cultura. Quando, no século XV, a Europa finalmente estava pronta para acordar de seu longo sono, ela pegou algumas das ferramentas, livros e conceitos que estavam aqui
guardados há mais de 1000 anos. Em 1600, as ideias há muito esquecidas de Aristarco foram redescobertas. Johannes Kepler construiu modelos elaborados para entender o movimento e o arranjo dos planetas, o relógio dos céus. E à noite, ele sonhava em viajar à Lua. Suas ferramentas de princípio científico eram a matemática da Biblioteca Alexandrina e um respeito inabalável pelos fatos, por mais inquietantes que fossem. Sua história e a história dos cientistas que vieram depois dele também fazem parte da nossa viagem. 70 anos depois, o universo centrado no Sol de Aristarco e Copérnico era largamente aceito na Europa do Iluminismo. Surgiu a ideia de que os planetas eram mundos governados por leis da natureza e a especulação científica virou-se para o movimento das estrelas. O relógio dos céus estava limitado pelos fabricantes de relógios da Terra. A precisa marcação do tempo permitia as grandes viagens à vela de exploração e descobertas que uniram a Terra. Foi uma época em que a pesquisa livre era valorizada de novo. "250 anos depois, a Terra foi toda explorada. Os novos aventureiros agora olhavam para os planetas e as estrelas. As galáxias foram reconhecidas como grandes aglomerados de estrelas, universos ilhados, milhões de anos-luz de distância. Na década de 20, os astrônomos tinham começado a medir a velocidade das galáxias distantes. Que horas são? São 7h15. Tudo bem, apague as luzes, por favor. Eles descobriram que as galáxias estavam se afastando umas das outras. Para surpresa de todos, o universo inteiro estava se expandindo. Nós começamos a sondar as verdadeiras profundezas do tempo e do espaço. O longo empreendimento coletivo da ciência revelou um universo com cerca de 15 bilhões de anos, o tempo desde o explosivo nascimento do cosmo, o Big Bang. O calendário cósmico comprime a história local do universo em um único ano. Se o universo começou em 1º de janeiro, só em maio é que a Via Láctea foi formada. Outros sistemas planetários podem ter aparecido em junho, julho e agosto. Mas o nosso Sol e a nossa Terra só em meados de setembro. A vida surgiu logo depois. Tudo o que os humanos já fizeram ocorreu naquele pontinho brilhante na parte inferior direita do calendário cósmico. O Big Bang está na parte superior esquerda, no 1º segundo de 1º de janeiro. 15 bilhões de anos depois está a nossa época atual, o último segundo de 31 de dezembro. Cada mês dura 1 bilhão e 250 milhões de anos. Cada dia representa 40 milhões de anos. Cada segundo, 500 anos da nossa história. O piscar de um olho no drama do tempo cósmico. Nesta escala, o calendário cósmico é do tamanho de um campo de futebol, mas toda a história humana ocuparia uma área do tamanho da minha mão. Estamos apenas começando a traçar o caminho longo e tortuoso que começou com a bola de fogo primitiva e levou à condensação da matéria, do gás, da poeira, das estrelas, das galáxias e, pelo menos no nosso cantinho do universo, dos planetas e da vida, da inteligência e de homens e mulheres curiosos. Nós surgimos tão recentemente que os fatos da nossa história ocupam apenas os últimos segundos do último minuto de 31 de dezembro.
Alguns fatos críticos para a espécie humana, porém, começaram mais cedo, minutos mais cedo. Então, mudamos a nossa escala de meses para minutos. Aqui, os primeiros humanos fizeram a sua estreia, por volta de 10h30 de 31 de dezembro. E com a passagem de cada minuto cósmico, cada minuto com 30 mil anos, nós começamos a árdua jornada em direção ao entendimento de onde vivemos e quem somos. 11h46. Há apenas 14 minutos, os humanos dominaram o fogo. 11h59:20. A noite do último dia do ano cósmico, a 11ª hora, 59º minuto, 20º. Começa a domesticação de plantas e animais. Uma aplicação do talento humano para fazer ferramentas. 11h59:35. As comunidades agrícolas assentadas evoluem para as primeiras cidades. Nós, humanos, aparecemos no calendário cósmico tão recentemente que a nossa história registrada ocupa apenas os últimos segundos do último minuto de 31 de dezembro. No vasto oceano de tempo que este calendário representa, todas as nossas lembranças estão confinadas a este pequeno quadrado. Toda pessoa de quem ouvimos falar viveu em algum lugar aí dentro. Todos os reis e batalhas, migração, invenções, guerras e amores, tudo nos livros de história acontece aqui, nos últimos 10 segundos do calendário cósmico. Nós, na Terra, apenas acabamos de despertar para o grande oceano de espaço e tempo do qual emergimos. Somos o legado de 15 bilhões de anos de evolução cósmica. Nós temos uma escolha. Podemos aumentar a vida e vir a conhecer o universo que nos fez, ou podemos desperdiçar a nossa herança de 15 bilhões de anos em uma autodestruição sem sentido. O que acontece no primeiro segundo do próximo ano cósmico depende do que fazemos aqui e agora, com a nossa inteligência e nosso conhecimento do cosmos. Versão brasileira MG Studio.